Você já sentiu aquela urgência quase incontrolável de responder na hora quando alguém te entende mal ou te critica injustamente? Aquele desejo intenso de colocar os pingos nos is. É como se a gente ficasse calado, o outro ganha e nós ficamos com cara de fracos. Mas pare e pense. Algumas das suas maiores derrotas na vida aconteceram justamente depois que você falou demais. E se eu te dissesse que a resposta mais poderosa que você pode dar muitas vezes não tem som nenhum, hoje você vai entender porque nem toda resposta precisa ser falada e como o silêncio pode ser, na verdade, a sua maior força. Mas antes, se você busca fortalecer sua mente, suas emoções e a sua fé, já se inscreva aqui no canal. Vamos fazer essa caminhada juntos. Vamos ser sinceros, o nosso ego odeia o silêncio. Quando somos atacados, o instinto biológico é revidar ou defender. E isso acontece porque o ser humano não é uma criatura puramente lógica. Dale Carnegie, um dos maiores especialistas em relações humanas, já dizia: somos criaturas de emoção, cheios de orgulho e vaidade. Temos uma sede enorme por aprovação e um medo ainda maior de sermos julgados. Uma simples crítica ativa a nossa amígdala, enche o corpo de cortisol, rouba nossa clareza e coloca o cérebro em modo de ameaça. O resultado? A gente se defende demais e ataca rápido demais. Agora pense comigo, quantas vezes você já tentou se explicar para alguém que tinha decidido não te entender? No fim você se desgastou, perdeu a sua paz e a pessoa continuou pensando exatamente a mesma coisa. Existe uma história antiga, conhecida por quase todo mundo, sobre um julgamento injusto. Um homem foi levado diante de governadores poderosos. Ele tinha o melhor argumento, a verdade, ele tinha autoridade, o nome dele era Jesus. E diante de Pilatos e Herodes, quando foi bombardeado por acusações falsas, o texto diz que ele não respondeu nem uma palavra. Aquilo não foi fraqueza, foi o autocontrole absoluto de quem sabe quem é. Quem sabe quem é não precisa provar nada para quem decidiu não ver a verdade. Há momentos em que se explicar demais só atrapalha. Pessoas que não querem te entender não precisam de mais palavras, elas precisam de limites. E esse limite é o seu silêncio. A psicologia nos ensina que a necessidade exagerada de explicação é, no fundo, um sinal de insegurança. Quando tentamos desesperadamente provar nossa bondade ou nossa competência, estamos entregando ao outro o poder de nos validar. Mas o silêncio estratégico muda o jogo. Ele obriga o outro a lidar com o próprio comportamento. Quando você não alimenta o caos com mais palavras, só sobra uma coisa na sala: a atitude errada da outra pessoa. E assim o silêncio funciona como um espelho. Esse princípio é tão forte que une as escrituras e a neurociência. A Bíblia chama de domínio próprio. A ciência chama de regulação emocional. E pesquisas mostram que apenas 6 segundos de pausa consciente reduzem drasticamente a sua reatividade emocional. Traduzindo, nem toda resposta merece sair da sua boca. O silêncio não é submissão, é a prova de que você governa sua boca e não o contrário. Mas existe um nível ainda mais profundo. O silêncio não é só estratégia psicológica, é também um ato de fé. Deus disse em Êxodo: o Senhor lutará por vocês, vocês, porém, ficarão quietos. Olha o peso disso. O silêncio é o espaço que você abre para Deus entrar na briga. Enquanto você está discutindo, argumentando, tentando manipular o resultado, suas mãos estão ocupadas. Quando você se cala e recua, você está dizendo: isso é maior do que meu ego. Assume daqui, Deus. O silêncio não é passividade, é confiança ativa. É a certeza de que a justiça sempre aparece, não pelo seu grito, mas sim pela luz. O silêncio é o nível mais alto de maturidade emocional que alguém pode alcançar. E como aplicar isso na sua vida? Escolha um cenário onde normalmente você perderia o controle. Uma crítica injusta no trabalho? Fofoca sobre você? Uma provocação familiar sobre política? E teste esse silêncio estratégico. Antes de responder, respire fundo e conte até 6. Esse microespaço tira seu cérebro da impulsividade e te devolve o comando. A maturidade não aparece quando você fala bonito. Ela aparece quando você entende que algumas batalhas só se vencem calado. Falar é um poder, mas escolher quando não falar é um poder muito maior. Leve essa chave final com você. O silêncio é a voz da confiança. Quando você se cala diante da injustiça, você não está consentindo. Você está ascendendo, escolhendo a paz.
Se essa reflexão falou com você, se inscreva aqui no canal. Toda semana trago vídeos que unem mentalidade blindada e fé. E comenta aqui embaixo qual situação você sente que precisa aprender a silenciar mais. Eu quero ler a sua resposta. E se esse tema mexeu com você, confira aqui embaixo na descrição os livros que selecionei para fortalecer a sua inteligência emocional. Obrigado por ter ficado até aqui comigo. Até a próxima.